Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nessa segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo uma reunião do Comitê contra todas as privatizações. Essa reunião teve como um dos temas centrais a exigência de liberdade imediata para Lucas e Rendel, que são dois dos militantes que foram presos na Alesp no último dia 6. Dentre os 4 militantes presos, 2 foram soltos sob liberdade provisória, o que também é extremamente problemático. Nós entrevistamos a Vivian Mendes, da Unidade Popular, que foi solta, mas ainda tem 2 militantes da Unidade Popular que precisam da liberdade porque são presos políticos dessa luta tão importante contra as privatizações. Em especial, a prisão deles foi contra a privatização da Sabesp, que estava sendo votada no dia 6 na Alesp. Dentre os pontos que foram deliberados na reunião, é importante dizer que foi convocado um ato público às 5 horas do dia 14 de dezembro no MASP. Além disso, saiu um indicativo de greve geral por tempo indeterminado até a vitória no começo de 2024. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nessa cobertura dessa segunda-feira. Eu tô aqui com a Priscila, do SindPQ, que também está na luta contra as privatizações. E eu queria saber de vocês como vocês estão vendo esse momento da repressão contra a luta que vocês estão travando, né? A luta contra as privatizações e qual o caminho que vocês sugerem, né, para ajudar a classe trabalhadora a vencer esses ataques do Tarcísio, e seja lá de onde venham. Então, a gente está vendo que essa repressão, que foi a do dia 6, né, foi um momento em que eles não tiveram outra alternativa, não existem argumentos contra, né, a manifestação popular, que foi mostrada pelo plebiscito popular, impulsionado pelo Sintaema e as outras categorias do ato unificado, que mostram que mais de 90% da população paulista é contra a privatização. Então não há outra alternativa do governo Tarcísio a não ser a repressão violenta. Então o que a gente viu no dia 6 foi só uma pequena amostra de como que esse governo lida com uma maioria, né, uma população que é contra os planos dele e dos amigos dele de venda e privatização de todas as empresas e serviços do Estado. Entendi, obrigado. Então, acho que a solução para a gente, para a população, para a classe trabalhadora, é a articulação. Não tem outra saída. A gente precisa se unir, a gente precisa estar junto, a gente precisa entender que a privatização da Sabesp é uma das bandeiras e é para esse momento o norte para que a gente faça uma luta consistente contra todo esse modelo neoliberal proposto pelo Tarcísio e por outros governos. A gente tem em Minas o Zema, que seria algo semelhante ao Tarcísio e que também impõe essas políticas por lá. Portanto, a gente precisa se articular de norte ao sul do país contra esse tipo de lógica que é extremamente nociva para o povo e para a classe trabalhadora. Obrigado. Estou aqui com a Patrícia, do CDB do Sintusp, Sindicato de Funcionários da USP, e eu queria saber qual a importância desse tipo de encontro aqui que vocês veem, né, nesse momento da repressão que está acontecendo contra os trabalhadores que estão lutando contra a privatização. Enfim, e além desse momento aí de luta contra a repressão, vocês veem algum caminho aí para a vitória que vocês acham importante sugerir para a classe trabalhadora? Oi, bom, a gente hoje esteve nessa reunião do comitê que foi muito importante, ela ter sido convocada, e a participação ampla dessa vanguarda também é um bom sinal, né, de que a gente pode sim dar resposta, a gente pode reagir a qualquer truculência desse governo do Estado, junto à privatização que eles estão fazendo, começando, né, pela Sabesp, e é por aí que a gente tem que caminhar, né? A prisão dos companheiros que já expressam que estão atacando os setores mais combativos, né?
você vê, é um professor, um estudante, são setores da classe trabalhadora, né, dos mais mobilizados, né, vamos dizer. A FEUESP tem uma filiação alta, né, então, quer dizer, mostra um setor que é consciente, que é combativo, né, que tem esse potencial de mobilização, né, forte, né, pelas demandas populares e contra a privatização e os ataques também que vem do governo fascista do Tarcísio. Então, assim, já explana bem que a gente tem que sair na defesa incondicional desses companheiros, exigir a liberdade, são nossos presos políticos, né? E então eu creio que essa reunião hoje, apontando nesse sentido, inclusive para um ato que a gente vai fazer agora, na quinta-feira, pela defesa deles, exigindo a liberdade deles, já é um bom começo, um pontapé importante para toda a classe começar a reagir com força, né, e dar uma resposta ao governo, né, contra a privatização e é uma articulação importante da vanguarda que merece e deve chegar nos bairros também, né? Se articular com a periferia, a população mais pobre. E isso demonstrou nas falas aqui de que as pessoas estão mais conscientes e de que é necessário, né? Os setores também que estão compondo têm já uma ligação também de jovens, né, com a periferia, então isso também eu percebi também, pelo contato com os mais velhos, que isso impacta, né, nos mais velhos. Eles falam, que bom, tá vindo uma galera nova aí, jovem, mais combativa, ligada aos setores mais populares da classe. Então, isso também é bem significativo para a gente tem de onde tirar toda essa força e a gente realmente se direcionar a isso, né, nesse intuito, porque só a periferia mesmo e a classe trabalhadora unida é que vai poder fazer um levante necessário para combater esse governo. Então, a gente não tem que ter ilusões de que o parlamento, de que em espaços aí de gabinetes, ficar indo atrás de deputados e tudo, não vai resolver, né, para nada, né, barrar esse projeto de privatização do Estado de São Paulo. Então, a gente vai precisar mesmo de um levante para além, um levante nas ruas, um levante que impulsione uma greve geral também da classe trabalhadora, né? Isso é o fundamental, fazer a burguesia sentir no bolso, né? Ter prejuízo, né, e pensar mesmo em ter que recuar desse seu projeto. Então, o nosso objetivo maior também tem que ser esse. Um levante é necessário, mas também triunfar com uma greve geral dos trabalhadores. Beleza. Eu estou aqui com o Mário, do PCBRR, está acompanhando aí a reunião, né, a assembleia. Eu queria saber como vocês estão vendo a escalada do autoritarismo contra a luta que está sendo feita, né, contra as privatizações, né? Como vocês estão encarando tanto as prisões políticas da semana passada, que se mantém de 2 camaradas da UP, né? E qual caminho de luta vocês acham mais adequado aí para seguir enfrentando as privatizações? A gente entende que essa escalada, na verdade, já é uma continuidade, né? A gente viu essa escalada de governos fascistas, tanto na América Latina quanto na Europa. Também a conjuntura internacional tem contribuído para isso, né? A gente vê a guerra da Ucrânia, agora a ofensiva de Israel contra os palestinos. Tudo isso tem a ver com o projeto burguês, né, de realmente conseguir manter as suas taxas de lucro e aumentar a exploração da classe trabalhadora. A gente entende que existe uma disputa internacional nesse sentido, mas entende ainda que a saída para isso realmente é a organização da classe trabalhadora, né? Ainda que exista uma disputa internacional, por exemplo, entre os campos da Rússia e dos Estados Unidos, a gente entende que é uma disputa interimperialista e, portanto, os interesses dos trabalhadores não vão ser atendidos pela vitória de um ou outro, mas que essa disputa abre a possibilidade da gente conseguir avançar na organização da classe trabalhadora em defesa dos seus próprios interesses, né?
a gente entende que realmente, apesar das mobilizações parlamentares, apesar da vitória do Lula, o projeto que está em voga ainda é o projeto burguês, como bem evidenciado pelas privatizações promovidas pelo próprio governo federal, e que isso se expressa em São Paulo, já por um outro campo, mas que tem o mesmo projeto da burguesia com outra cara. Então, realmente apenas com a organização dos trabalhadores em prol dos seus próprios interesses, com uma perspectiva revolucionária de tomada do poder, de hegemonia proletária, que a gente vai verdadeiramente conseguir garantir as condições de vida da classe trabalhadora e garantir a sobrevivência dela diante da conjuntura que se apresenta. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Camila Lisboa, presidenta do Sindicato dos Metroviários aqui de São Paulo, e eu queria saber, primeiro, em que pé anda, né, a luta contra as privatizações depois dos acontecimentos da última semana, e o que vocês do metrô, da direção, têm a dizer com relação às prisões políticas do Rendel e do Lucas e dos que já foram soltos. O governador Tarcísio, ele é um cara que defende um projeto neoliberal e, como característica desse projeto ultraliberal, ele precisa do instrumento autoritarismo. E ele utiliza desse recurso para inibir a luta. Ele não faz debate com a sociedade, ele não fez plebiscito, ele não fez audiência pública, ele não ouve a opinião pública e só lhe resta o autoritarismo para tentar inibir a opinião pública e a vontade das pessoas, que é de não privatizar a Sabesp, não privatizar o metrô e não privatizar a CPTM. Então, assim, as demissões no metrô, as advertências no metrô, as prisões agora dos 4 companheiros, é o instrumento que ele está usando para aprovar o seu plano de privatização. É por isso que essa luta ela é conjunta, ela é aliada, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, dando mais um passo nessa luta contra as privatizações e contra qualquer tipo de repressão. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Grazi, do MRT, do Nossa Classe, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento da luta contra as privatizações, considerando a repressão, né, do governo Tarcísio, que parece que está escalando, né? E, para além da repressão, qual o caminho de luta que vocês acham mais adequado para vencer esses ataques, venham de onde vierem? Não, a gente está vendo, né, que quanto mais a mobilização e a unidade entre os trabalhadores com a população cresce, mais o Tarcísio avança com iniciativas, né, de repressão e de um ataque a um direito democrático e elementar, que para a gente é inegociável, que é o direito de lutar. O que aconteceu na Lesp no dia da votação da privatização da Sabesp é inaceitável, que é reprimir estudantes, reprimir trabalhadores, reprimir a população que estava ali se manifestando contra essa privatização, que a gente sabe que vai afetar diretamente a vida do povo, né, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. O Tarcísio tem aliados como o Nunes, mas também está se apoiando em várias medidas do governo federal, que aprovou o arcabouço fiscal, né, que aumenta o dinheiro para a privatização, do governo Lula Alckmin, que está nesse momento discutindo um novo PAC que vai destinar fundos para a privatização do metrô aqui em São Paulo, né, para além da Sabesp, da CPTM, de tudo isso que a gente está denunciando e se organizando, né, num sentido contrário, porque a gente não pode permitir que se concretize. Então, a gente do MRT, do Nossa Classe, do Esquerda Diário, defende, né, que é fundamental que as centrais sindicais rompam com a sua paralisia, mobilizem as entidades para que cada categoria, cada trabalhador se embandere dessa luta contra as privatizações e em defesa do nosso direito de lutar pela liberdade imediata dos companheiros Lucas e Endrel, por nenhuma punição para os dois e também para os demais detidos naquele dia, para que o Tarcísio saiba que cada vez que ele se levantar contra o direito de lutar do povo trabalhador, ele vai ter que se enfrentar também com toda uma classe que está ali ombro a ombro com esses companheiros, porque a gente não vai permitir nem que se vendam os serviços públicos e nem que ele se coloque como um obstáculo para que a gente se auto-organize e se mobilize nas ruas. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Formigão, vice-presidente do DCE do Mackenzie, também constrói a Juventude Socialista do PDT. E eu queria saber como vocês estão vendo esse momento da repressão contra os trabalhadores, né, que estão aí na luta contra a privatização,
E além desse momento de repressão, qual o caminho que vocês acham melhor de sugerir para a classe trabalhadora vencer esses ataques? Venham eles do Tarcísio, do Lula, de quem quer que seja. Então, os trabalhadores eles sempre são os mais atingidos em qualquer tipo de opressão, porque os trabalhadores são a classe mais fraca na sociedade, apesar de sermos os maiores em maior número, maior quantidade e diria mais, maior qualidade no ponto de vista de luta e de construir mesmo um Brasil que a gente quer, um Brasil do povo. A gente precisa se unir e é isso que precisa como trabalhista, como movimento da juventude aqui socialista do PDT, principalmente aqui em São Paulo, é isso que a gente acredita. E unir forças para conseguir debater e conseguir quebrar esses projetos, para que nunca mais volte, ou se voltar a gente consiga quebrar pela raiz. Junto com a conjuntura atual, a gente não está conseguindo juntar às vezes por questões políticas de um lado ou de outro, mas a realidade quando a gente se enfrenta algo do tipo como a privatização da Sabesp, a privatização de escolas, que é o projeto neoliberal aqui do Tarcísio, no estado de São Paulo, a gente acaba enfrentando uma coisa que não tem muito a ver com a discussão em si dos princípios, mas sim de uma coisa que é da dignidade da pessoa humana, uma coisa básica: água, vida, educação. E a partir da educação e do movimento trabalhista, os trabalhadores unidos, seja de qual for a área, que a gente consegue derrotar essas propostas, e é na rua, e através da força do povo, da força de mobilização de cada força política que está aqui, que vem construindo esse movimento, que vem lutando contra essas privatizações, principalmente que está acontecendo, com o movimento estudantil, dentro das universidades, dentro das escolas, que a gente acredita que a gente pode mudar esse cenário. Beleza, obrigado. Obrigado. Eu estou aqui com o Jomar e eu queria saber qual que é a visão que você, as suas organizações aí vem desse momento da repressão contra os trabalhadores que estão lutando contra as privatizações. E além de como vocês veem a repressão, qual o caminho de luta que vocês acham adequado para vencer? Boa noite, eu sou o Jomar, da arte, militante também do Vozes da Base, coletivo da educação, e estamos aí construindo a frente de oposição revolucionária ao governo Lula. Primeira coisa que eu acho que assim, não é acidental esse momento, essa repressão implementada pelo governo Tarcísio. Ela é resultado de um processo social, inclusive internacional, A gente vê a escalada que a burguesia internacional vem colocando, o processo de genocídio, de matança, por exemplo, na Palestina, enfim. Então há uma crescente repressão, uma crescente violência contra a classe trabalhadora, e nós precisamos ter uma tática de reação. É necessário que a gente esteja organizado para reagir a esse momento histórico. E a gente sabe que a forma de encaminhar essa tática é pela luta direta. Primeiro, pela organização dos trabalhadores no seu local de trabalho. Segundo, através das assembleias e greves. E é necessário também que a gente constitua os comitês de bairro, comitês no local de moradia, para que os trabalhadores também se organizem para reagir contra a violência policial que vem sendo implementada. Hoje a gente percebe, através da nova lei das PMs, que o Estado no Brasil, vem institucionalizando crescentemente uma repressão, um ataque aos trabalhadores. Então é necessário que a gente se constitua diante de uma nova tática, que é uma tática da luta direta, que a gente não tenha nenhuma ou dê nenhum credo à tática de representação parlamentar. Esse é o caminho, primeiro, para a gente pensar numa organização que possa, de fato, levar os trabalhadores a uma possível vitória, diante dessa crescente repressão que a burguesia vem implementando mundialmente. Eu estou aqui com o Altino, metroviário, diretor dos sindicatos metroviários, um dos que sofreu essa repressão, depois dos eventos aí da greve do dia 3 de outubro. E eu queria saber, Altino, você que também é do PSTU, como vocês estão vendo esse momento da repressão, da luta contra as privatizações? O que vocês têm a dizer para a sociedade com relação não só às prisões do Lucas e do Rendro, mas também da repressão no geral que o Tarcísio está promovendo?
Na verdade é uma reação do governo pelas mobilizações que nós fizemos. Nós fizemos 2 greves importantes, uma greve não só de metrô, mas greve da ferrovia, greve da Sabesp. A segunda greve, isso foi no dia 3 de outubro. No dia 28 de novembro fizemos uma outra greve com mais setores, que também teve muito impacto na sociedade. O governo, neste caso, estava um pouco mais preparado do que no dia 3 de outubro. E, na verdade, é uma reação a esta mobilização. Para você ter uma ideia, eu estava comentando aqui antes, um operador de trem me mandou uma notícia que no ano até agora, não acabou o ano ainda, o 8º assunto mais procurado no Google foi a greve do metrô de São Paulo. Lembrando que a greve do metrô de São Paulo teve no dia em março, teve em 3 de outubro e agora 28 de novembro. E a gente acabou fazendo um plebiscito popular que o governador teve que responder, ele teve que dizer, não, eu estou consultando a população, que não é verdade. Ele teve que fazer várias respostas às nossas iniciativas. Então ele está com muita raiva, um ódio muito grande, aquela martelada de ódio dele, na verdade agora ele está se projetando contra os ativistas, contra os movimentos, para tentar reprimir. Teve uma punição dos que participaram da greve no dia 28 de novembro, uma pressão coletiva, uma advertência para todos que naquele dia supostamente estariam para trabalhar, uma atitude completamente antissindical. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto algo desse tipo. E agora teve as 4 prisões na Lesp. Foram 4 presos de cara, depois soltaram 2, que foi o Senese, que é um metroviário, e a Vivian, que é da direção do grupo Unidade Popular, e tem 2 companheiros da base deles que estão presos ainda. E é isso, é uma resposta, uma tentativa de intimidar. Tentam intimidar com multas, com repressão, com demissões e agora com prisões. É uma tentativa para mostrar força para os agrupamentos que estão aliados ao governo e tentar desse jeito ver se os trabalhadores e a população não reagem. Mas eu acho que a gente conseguiu pautar, eu acho que a imagem da privatização está muito mal e agora a gente tem que continuar na luta, porque não só a privatização da Sabesp, a metrô, a CPTM e outras tantas empresas. E lembrando que a Sabesp, na verdade, hoje, ela é estatal 50,3% das ações, 49,7% já está no setor privado. Então, vamos dizer assim que metade já é privada. Porém, o Estado detém o controle. Eles querem tirar o controle e, a partir daí, demitir os funcionários, contratar outros trabalhadores da empresa privada e aumentar a margem de lucro dos grandes empresários. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas teve 3,1 bilhões de reais de lucro em 2022 divulgado e foi repassado 436 milhões, 14% foi repassado para o Estado, sendo que o Estado tem metade da empresa. Aí imagina se essa empresa fosse 100% estatal, a gente podia repassar mais para a população, diminuir o preço da tarifa, aumentar o atendimento e, na verdade, com a privatização vai aumentar o lucro. Eles vão tirar mais dinheiro da população a favor de um punhado de empresários. Essa é a batalha. Beleza, obrigado. Valeu, Otinho. Valeu. Eu estou aqui com o Neto, do POR, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento da luta contra as privatizações, agora que a repressão está crescendo, né? Temos agora 2 presos políticos, sem contar a Vivian e o Ricardo, que estão aí em liberdade provisória, né? Depois do dia 6. E como vocês estão vendo esse momento, então, da luta, e qual o caminho que vocês acham que é adequado para, de fato, vencer o Tarcísio e a privatização, seja de onde quer que ela venha? Então, camarada, nós do Partido Operário Revolucionário estamos fazendo parte já do comitê contra a privatização do metrô, da Sabesp, da CPTM. Essa reunião hoje está sendo chamada para constituir um novo comitê pela liberdade dos companheiros Lucas e Andrew. E, lógico, está ligada à luta contra a privatização da Sabesp, do metrô, da CPTM. E também o partido está já intervindo e colocando a importância de acreditar somente em nossas próprias forças, em nosso método próprio de luta. Porque a greve do dia 3 de outubro, que unificou os metroviários, ferroviários e a Sabesp, mostrou a força dos trabalhadores, por um lado, mostrou o apoio da população à luta contra a privatização, e a greve do dia 29 também. Foram 2 momentos, 2 greves importantes, e que o governo, vendo a força que tem a classe com seu método de luta, que é a greve, ele, como está com seu objetivo claro de privatizar, e durante a greve ele deixou bem claro, quando estava parado, de que ele não ia voltar atrás, de que ele ia privatizar
que ele havia sido eleito para isso. E nós sabemos, todos sabemos, que o projeto privatista do Tarcísio é o mesmo do bolsonarismo e que é também o do governo burguês de Lula, que tem uma frente ampla burguesa hoje liderada pelo PT, que está financiando através do BNDES as privatizações de presídios, do metrô, como era o caso de Recife, de BH. Então existe é um projeto nacional. Então nós do Partido Operário Revolucionário estamos intervindo, como fizemos hoje aqui, colocando a necessidade de nacionalizar a luta. E aí entra a necessidade das centrais, dos sindicatos que estão aqui hoje, nesse comitê falando, representantes da Colutas, representantes do sindicato do Metroviário, da Sabesp, da POSP, movimento estudantil, estão aqui. Ou seja, com toda essa pauta colocada, a privatização da Sabesp que já foi aprovada na Câmara Estadual, agora vai para as municipais. Se já tem esse projeto de privatização da linha 7 para fevereiro, se o governo já deixou claro que não vai voltar atrás, a questão é por que essas direções sindicais e as centrais não convocam uma luta, um dia nacional de luta, para unificar a luta da classe operária, dos trabalhadores e da juventude, em geral, para colocar abaixo a política privatista. Essa é a questão que os trabalhadores em cada setor têm que pressionar essas direções, para que convoque a Assembleia em todos os setores, para que as centrais convoquem o Dia Nacional de Luta como preparação de uma greve geral. Porque essa é a tarefa colocada, ou organizar uma luta geral no país para parar o país e com a greve colocar abaixo a privatização e aí certamente colocar a liberdade junto, porque a liberdade dos companheiros não se consegue através de plebiscito, através de consultas ou convencimento. A justiça burguesa vai fazer o que o governo burguês já está orientando, que é prender, reprimir, com a demissão, com prisões e tudo mais. Todas as medidas eles vão adotar. Então a classe operária e os trabalhadores têm que utilizar todos os métodos de luta de ação direta para combater essa política privatista. Então essa é a bandeira para colocar abaixo a privatização, pela liberdade dos companheiros e pela readmissão dos companheiros demitidos do metrô, que está na pauta. A POSP, que também já deixou aí, já anunciou 90 mil trabalhadores, professores demitidos, categoria O. E os companheiros vêm num comitê falar em marcar um ato para o dia 15. É hoje. Cada sindicato que realmente defende a classe tem que chamar a Assembleia hoje, amanhã, para organizar uma luta da classe, unidade. A unidade da classe. Os demais explorados, classe operária, estudantes, os camponeses estão sendo massacrados, os indígenas estão sendo massacrados, a população em geral. Ou seja, é uma luta nacional que tem que ser colocada para hoje, porque é dessa forma que a gente vai conseguir colocar um programa próprio da classe operária e as reivindicações dos trabalhadores. E, claro, não só colocar abaixo a política privatista, mas colocar abaixo o governo burguês e as frações burguesas e constituir o nosso próprio governo, um governo operário e camponês. Expressão da ditadura do proletariado, porque essa é a tarefa colocada. Enquanto existir o governo burguês e a burguesia controlando os meios de produção, as fábricas, as terras, tudo, é isso que vai estar acontecendo, é barbárie, é desemprego, é miséria. Então essa é a tarefa colocada e é nesse sentido que o Partido Operário Revolucionário trabalha nos comitês, chamando a constituir uma frente única de luta, uma frente única de luta nacional, uma frente única anti-imperialista. Porque a luta contra a privatização é a luta contra o imperialismo, é a luta contra o capital financeiro. O Tarcísio é um representante da política privatista que é a interesse do capital financeiro. Isso é o que tem que ter claro todas as organizações para essa frente única se constituir em comitês. Esse comitê na Sintaema tem que se constituir em todos os bairros, em todas as fábricas, em todo o país. Porque através dos comitês, dos métodos, dos organismos da classe operária e demais trabalhadores, e o método é que a gente vai conseguir impor o nosso programa próprio. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Vivian Mendes, presidente estadual da Unidade Popular, que foi uma das vítimas da repressão que foi presa, né, no dia 6 da semana passada, e está em liberdade provisória, né? E eu queria saber, primeiro, como você está sentindo a repressão, o que você tem a falar sobre o que você passou, caso você queira comentar um pouquinho, né, você foi uma das principais vítimas, né? Mas, para além do seu lado mais pessoal disso,
como vocês da UP estão encarando esse momento da repressão do Tarcísio contra a luta dos trabalhadores contra a privatização? Olha, a gente já vem denunciando há bastante tempo a escalada do fascismo aqui no estado de São Paulo de forma especial, né? A gente vem denunciando isso, na verdade, desde antes da própria eleição do Bolsonaro. A gente tem uma movimentação de extrema-direita se organizando no país e que é muito importante que todo mundo tome essa consciência no campo progressista, no campo de esquerda, no campo popular, para que a gente possa enfrentar do tamanho que é esse problema, que não é qualquer coisa. Agora, no estado de São Paulo, nós temos um governador ligado, assim, reconhecidamente com a milícia, e que tem, a partir dessas situações, demonstrado que eles têm uma capacidade, têm que se dispostos a usar todo o aparato de Estado para criminalizar os movimentos sociais, para, enfim, governar a partir dos seus próprios interesses, sem ouvir ninguém, né? O objetivo de Tarcísio é governar como um rei em São Paulo, né? Sem diálogo. Então, o que a gente sofreu na audiência, na sessão, né, na Assembleia Legislativa no dia 6, foi uma expressão, né, uma escalada dessa violência que a gente vem vendo acontecer no cotidiano, no dia a dia, né, de retiradas de direitos, né, de truculência, né, a gente tem uma atuação do governo contra, por exemplo, os trabalhadores que estiveram em greve recentemente, muito grave, com demissões de trabalhadores que são diretores sindicais, que são, enfim, trabalhadores da CIPA, protegidos por uma legislação e sofrendo demissões autoritárias. Então, essa é a escalada do autoritarismo, né? A última ferramenta que eles têm é a violência física contra nós. Então, eu acho que, infelizmente, faz parte do cenário que a gente já vinha enxergando, né? Tá, e só mais uma coisa, com relação ao Lucas e o Andrew, que continuam presos, né? Como que vocês estão lidando com essa situação? Que vocês estão pedindo uma ajuda lá para a vigília em Guarulhos? Vocês querem comentar um pouquinho sobre essa questão desses dois presos? Isso é muito importante. As nossas prisões de todos, dos 4, né, são prisões absolutamente políticas. Eles escolheram 4 pessoas entre todos os manifestantes e encarceraram de forma a dar um recado político, né? E nos liberaram, eu e o Senese, estamos em liberdade provisória, mas certamente avaliaram que era mais caro para eles manter nós 2 presos, né? Porque eu sou presidente do partido aqui no estado, sou da direção nacional, o Senese é um dirigente sindical, escolheram 2 pessoas que eles julgaram ali ter melhores condições de manter encarcerados, esperando que não houvesse certamente tanta resistência. O acampamento, para nós, tem essa importância de denunciar que eles são presos políticos. Eles estão presos por lutar contra a privatização da Sabesp, por defender um patrimônio do povo paulista, mas de todo o povo brasileiro, né? A Sabesp representa, ela é a empresa de água e saneamento mais importante da América Latina. E existe uma disputa internacional pela água no mundo. O objetivo da privatização é um objetivo que atende a interesses internacionais, interesses imperialistas de controle da água, né? Num país tão importante como o Brasil, né? Deste ponto de vista, que tem uma das principais reservas de água potável do mundo. Então, é uma disputa muito dura, né? Então, nosso acampamento lá tem o objetivo de deixar, assim, bem escancarado o que significa essa prisão. Eles são presos políticos, assim como nós estamos respondendo esse processo de forma política. O acampamento é um acampamento permanente, nós temos militantes lá todo o tempo e a gente tem pedido para as pessoas, a gente tem divulgado uma vaquinha, né, uma vaquinha dessas, do site de vaquinha que se escreve com K, né, pedindo para as pessoas apoiarem a manutenção do acampamento, que é bastante custosa. Né? Ontem mesmo a gente teve muita chuva, então hoje a gente teve que comprar lona, a gente precisa organizar uma estrutura para que as pessoas possam ficar lá em condições, porque a gente tem gente 24 horas por dia ali, né? Denunciando o que significa isso.
mandando para eles o nosso apoio, né, cantando alto para que eles possam ouvir lá de dentro e saibam que nós estamos ali de forma permanente até que eles sejam de fato libertados. Então, quem puder contribuir com a vaquinha, pelas redes da Unidade Popular consegue encontrar ali o link certinho, mas quem procurar no site da vaquinha também vai achar com facilidade, e quem puder contribuir para a manutenção do acampamento é bastante importante. É muito afastado, né, o local. Então, é no CDP 2 de Guarulhos, perto de Cumbica, e a gente tem um custo grande de deslocamento de pessoas para garantir também a manutenção do acampamento, garantir a alimentação para as pessoas, água o tempo todo. Então, nós contamos bastante com a solidariedade de todo mundo que puder para que a gente possa manter o acampamento até que eles sejam libertados, e o que a gente espera que seja bem breve. Beleza, obrigado, e toda a solidariedade do Mesa de Debates a vocês, né? Você e os outros companheiros, e é isso, obrigado. Estou aqui com o Vinícius, diretor da UMES, também constrói a JPL, o PCdoB, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento da repressão contra os trabalhadores, né? Especialmente nessa luta contra as privatizações. E além desse momento da repressão, qual o caminho que vocês acham mais adequado para vencer essa luta? Sim, bom, no começo eu tô achando meio que um absurdo, porque o atentado que aconteceu na Lesp foi uma coisa que prejudicou várias pessoas. Assim, sei contar o fato do pessoal que foi preso justamente por causa que são coisas que não tinha, assim, o cabimento de ter feito aquilo na hora. E o que eu acho, que a gente deveria todo mundo se unir numa frente ampla, por causa que eu entendo que não vai ser sozinho que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. A gente, independente, do pensamento, movimento, nós devíamos se unir para poder conseguir o que nós queremos. Porque, por mais que todo mundo seja diferente, todo mundo quer a mesma coisa, que é a liberdade do pessoal e também a reestatização da Sabesp, que é uma luta que a gente não vai parar até que a gente consiga, porque a gente viu vários casos que aconteceu e tá vendo, na pele, sentindo na pele, como tá sendo difícil esses tempos por causa desses atentados que o governador vai fazer no estado, e que, se isso deixar passar, vai chegar em outros lugares, e a gente não pode deixar que isso passe também. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Igor, do Movimento Brasil Popular, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento da repressão contra os trabalhadores, especialmente na luta aí contra a privatização, né, em São Paulo e no Brasil. E além desse momento da repressão, qual o caminho que vocês acham mais adequado para conquistar vitórias aí frente a esses ataques? Não, perfeito. Eu acho que primeiro agradecer o espaço para poder falar. Em relação à questão da repressão, a gente avalia, né, e a gente até soltou uma nota, que esse é um momento do capitalismo brasileiro, né, e aí expressado aí nas elites paulistas, né, que tem o Tarcísio como governador, mas que isso está se replicando em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, enfim, esses estados que estão sendo aí governados por essa direita, ultradireita, e que eles estão entregando todo o patrimônio público porque é para liquidar de vez aquilo que restou para o acúmulo de capital, né, dessas elites. Na nossa avaliação, isso é a continuação da venda da pátria, né? Eu acho que o projeto do Bolsonaro é um projeto de venda da pátria, da nação, daquilo que foi construído no Brasil, enquanto seja política pública, seja políticas estratégicas para desenvolvimento do país. E a questão da água tá nesse bojo, assim, começou com a SEDAI, temos outras empresas privatizadas em outros estados. E aí a gente tem que lembrar duas coisas, assim, primeiro, água é setor estratégico para desenvolvimento, é uma questão de saúde pública, é uma questão, inclusive, que vai aumentar, a privatização vai aumentar custos de produção, a gente precisa estar preparado para isso, né? Porque uma parte da burguesia vai lucrar, mas a outra parte vai aumentar seus custos produtivos e vai repassar isso para a gente. E é uma questão, como eu falei, de saúde pública que envolve, inclusive, adoecimento e a falta do oferecimento desse serviço público, por exemplo, para cidades que não sejam lucrativas para a Sabesp, ou para o que vier a ser a Sabesp, né? Hoje, por exemplo,
os interiores, né, cidades pequenas que são atendidas pela Sabesp, elas têm esse atendimento não porque elas são lucrativas, mas porque elas devem ser atendidas porque é o compromisso da empresa pública enquanto oferecimento de um sistema básico de um direito fundamental, assim. Mas isso é compensado com o lucro, por exemplo, de outras cidades, como São Paulo, se eu não me engano, Osasco também, enfim, cidades que são grandes e que são lucrativas para a Sabesp. E aí, falando da repressão, acho que você me perguntou da repressão, esse é o projeto de país que eles querem, né? Esse é o projeto que o Bolsonaro quer, que o Tarcísio está implementando em São Paulo, que é calar os dissidentes, né? Calar, aliás, não os dissidentes, mas calar aqueles que se opõem a qualquer projeto de venda da pátria, porque, na verdade, nesse momento, a democracia vai se fechando, porque esse é o projeto mundial das elites, nesse momento. Né? O momento de crise econômica mundial, o momento de, vamos dizer assim, apertar os cintos em todos os sentidos, mas só para os trabalhadores. E aí, para isso, você precisa do braço armado para conter a revolta. Isso é no Brasil, é em São Paulo, mas num geral, assim, no mundo. E a gente está vendo, inclusive, agora a guerra contra os palestinos, né? Um massacre, um genocídio, que não necessariamente é justificado por uma questão econômica, mas que é permitido porque o fascismo cresceu mundialmente. Então, agora existe mais conivência, né, dos governos. Então, acho que é um pouco isso. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Eli, diretor do Sindicato dos Metroviários, da LSR, e eu queria saber como vocês da LSR estão vendo esse momento da repressão contra a luta dos trabalhadores, em especial a luta contra a privatização do metrô, CPTM, Sabesp e outras privatizações, né? Então, além de como vocês estão vendo esse momento da repressão, qual o caminho que vocês acham mais acertado para vencer essa luta? Fala, gente, tudo bem? Não, primeiro eu acho que esse é o ponto, né? Assim, a repressão ela acontece por um motivo, né? A gente tem uma luta que se enfrenta diretamente com o projeto político do governo estadual, Tarcísio, mas que também é um projeto de classe, né? Um projeto da elite econômica do país, de privatizações, de entrega de saque do fundo público, né? Que é uma necessidade da burguesia hoje, né? Garantir seus lucros e defender, enfim, sua riqueza, né? Defender seus privilégios. Então a gente vê que é um projeto de classe, falo isso porque é um projeto do governo Tarcísio aqui em São Paulo, da extrema-direita, mas também está presente nas políticas do governo federal, governo Lula, né? Então, por exemplo, os projetos de parceria público-privadas no PAC, que é justamente para transporte sobre trilhos de saneamento, o fato de que o Lula não se move para revogar o marco de saneamento básico. Então, esses elementos demonstram que é um projeto de classe, né? E é um projeto impopular. Então, não restou mais nada ao governo, assim, não aceitou fazer um plebiscito de consulta de fato à população, precisou lançar mão de milhões de reais em emendas para os deputados votarem a favor da privatização da Sabesp, precisa atacar o direito constitucional de greve das categorias dos trabalhadores que se colocam contra isso. E agora foi até o último recurso, que é a prisão dos camaradas que foram presos na luta contra a privatização da Sabesp, né? Depois disso, o que vai faltar? Se você começar a usar bala mesmo nas pessoas, então, o que, com o histórico da milícia no Rio de Janeiro, não dá pra gente duvidar, mas é o ponto. Então acho que é isso, acho que o ponto agora, o caminho que a gente tem, né? É evidente que fim de ano é mais desafiador, mas há ainda tarefas a serem cumpridas esse ano. Então, ato público, a construção e manutenção do comitê de solidariedade, de luta contra a privatização. Mas ano que vem acho que a gente tem que retomar com força total e discutir a construção de uma greve geral no Estado para enfrentar esse projeto, né? Que é um projeto, eu sempre falo, né, do Tarcísio, que não é só um projeto de privatização, mas é um projeto contra os trabalhadores e contra os pobres, né? O mesmo projeto que precisa de chacinas na Baixada Santista, no litoral, é o projeto que precisa das privatizações, é um projeto de classe. Então eu acho que é isso que a gente está enfrentando, esse é o ponto. Beleza, valeu.